Paz de Cristo, vamos para mais um estudo da nossa revista Lições Bíblicas, edição especial, terceiro trimestre, que tem como tema central os princípios divinos em tempos de crise. A lição que estamos estudando neste vídeo é a lição 8, as causas da desunião devem ser eliminadas. É sabido que neste trimestre estamos estudando sobre a restauração do povo de Israel, que retornava do cativeiro depois de 70 anos que haviam sido levados para a Babilônia. E o tema que estudamos hoje está relacionado a uma turbulência social que ocorria naquele momento, naquela sociedade, enquanto Neemias, sendo governador, ele vai ser questionado, ele vai ser despertado para uma opressão dos poderosos sobre os pobres, né? Nada mais atual. Esse fato aí ocorreu há quase 3.000 anos, podemos dizer assim, há 2.600 anos, 2.500 anos aproximadamente, e a humanidade não mudou, né? Ou seja, sempre os poderosos sentam-se sobre aqueles que nada podem, e a humanidade segue. E aqui nós estamos observando que haverá um clamor desse povo oprimido, porque eles estão sendo massacrados por várias razões, principalmente no que concerne às questões econômicas que os estão sujeitando à escravidão, à penúria, à miséria. E é sobre esse tema que nós vamos falar. E aqui, na verdade, quando fala de desunião, nós vamos puxar esse tema de desunião que devem ser eliminadas no ambiente de convívio. É evidente que nós vamos trazer para a nossa questão ligada ao exercício da fé, à convivência no ambiente de congregação da casa do Senhor. Então vamos diretamente para o texto áureo. Ó, quão bom e quão agradável é, quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, verso 1. A verdade prática, a união é uma força indispensável para a igreja, é um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Leitura bíblica em classe, Neemias 5, 1, depois os versos 6 ao 12. Né? Aqui tem um ponto interessante que eu vou ler, que é o verso 8. Né? Eu entendo que aqui praticamente estão todas as queixas daqueles que estão sofrendo essa opressão por conta daqueles que têm o poder do dinheiro e exigem cada vez mais para cada vez estarem mais ricos. E disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gente segundo nossas posses. E vós outra vez venderias vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Ou seja, eles estão aí praticando algo que depois eu vou mostrar para vocês aqui, vai totalmente contra aquilo que eles haviam sido ensinados na lei de Moisés. E aí nós partimos para o tópico 1. Tópico 1, antes da introdução, veremos nesta lição um conflito que surgiu entre diferentes classes sociais e como o problema foi solucionado. A união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Qual era a base desta união? Todos eram do mesmo povo e confessavam a sua fé no único Deus verdadeiro. O altar havia sido renovado, o templo levantado e o culto a Deus restaurado conforme os ritos da lei. Esse é o item A. Item B. Todos haviam experimentado o despertamento que havia iniciado pelo rei Ciro. Todos haviam cooperado ativamente para a restauração da cidade de Jerusalém. Então, o primeiro ponto aqui qual era a base desta união? Eram o mesmo povo, cultuavam o mesmo culto,
adoravam a mesma divindade, haviam retornado de uma situação de cativeiro, né, uma situação de exílio, e agora estavam no seu ambiente, haviam sido despertados para a restauração da sua cidade, uma série de coisas boas havia acontecido. E aí entendemos, esta união entre os judeus simboliza a união que deveria ou que deve haver na Igreja de Deus, né? E aí nós vamos aqui para o ponto A, que diz assim, os crentes sentem apoio espiritual para a sua vida. Ora, por que a igreja é importante? Isso aqui é uma coisa que me chama a atenção. Nós vemos aqui que esse povo, o povo de Israel, ele estava relacionado com as coisas de Deus. Ele estava inserido naquilo que Deus havia dito, que eles seriam o seu povo e que sobre eles o seu nome seria glorificado, o nome de Deus. A igreja hoje, ela é exatamente isso. Ela representa, podemos dizer assim, representa Deus na Terra, né? A igreja de Deus, a igreja verdadeira. Não estou dizendo a igreja é instituição, mas eu digo organismo vivo, como organismo vivo. Cada um de nós somos igreja, a igreja do Senhor, templo de Deus, onde o lugar onde Deus habita não é onde existem as paredes, os templos suntuosos. Aquele lugar é um lugar vazio, tal qual um cemitério. Mas quando a igreja, que somos nós ali nos reunimos, ela tem vida, ela gera vida. E aquele lugar ali, ele tem uma função que é justamente dar suporte àqueles que para ali acorrem nas diversas situações em que a vida se lhes apresenta. E aí nós vemos aqui exatamente isso. Esse povo era para ser assim, né? Era para ser assim. Os seus irmãos deveriam dar a eles o apoio, o suporte. Mas em detrimento disso, eles estavam sendo escravizados, eles estavam sendo vendidos, as suas terras estavam sendo tomadas para pagamento de dívidas. Vamos chegar lá daqui a pouco. E eu ouso dizer que nos dias atuais, em muitos templos, estão se tomando, não assim na mão grande, como a gente diz aqui no Rio de Janeiro, mas de forma voluntária, aquilo que as pessoas possuem. As pessoas são induzidas a trocar com Deus, a fazer trocas com Deus, como se Deus precisasse dos seus bens materiais. Deus não está nem um pouco interessado nos teus bens materiais, Ele quer que você prospere, isso é fato. Mas Ele não está preocupado que você entregue o teu carro, a tua casa, o teu dinheiro, as tuas joias. Ele não quer que você coloque o seu coração nesses bens. Mas muitas pessoas estão trocando os seus bens para alcançarem coisas maiores. Para começar, Deus não faz barganha. Aprenda isso. Quando alguém disser assim, se você não der, Deus não vai te dar, esse não é o Deus que a gente adora, não é o Deus da Bíblia. O que Deus pede de nós? Um coração puro, íntegro, um coração sincero, um caráter ilibado, uma postura de integridade diante das demais pessoas. É isso que Deus espera de nós. Deus não quer teu bem, teus bens, teu dinheiro. Quem quer teus bens e teu dinheiro são outras pessoas. Que fique claro isso aqui. Essa ideia de você dar tudo o que você tem para ganhar alguma coisa, isso não é bíblico. Não é bíblico. Você não precisa dar tudo o que você tem para ganhar alguma coisa. Pelo contrário, você tem que ser fiel ao Senhor. Então, por que a igreja ela é importante? Aqui. Os crentes sentem apoio espiritual para a sua vida. Muitos crentes vivem cercados de pessoas que são contrárias à sua fé. Isso é fato. Infelizmente, nós a todos os momentos somos bombardeados com chacotas, com desrespeito. Muitas vezes nos chamam de fóbicos, né? Sejam quais as fobias que sejam. Mas a grande sociedade, a grande mídia, principalmente a mídia, isso é um fato, a mídia ela é totalmente oposta a qualquer coisa que tenha a ver com o cristianismo. A mídia tradicional ela faz qualquer coisa para nos achincalhar, para nos desrespeitar, para nos colocar em uma posição de desconforto diante da sociedade, né? Ou seja, nós somos fóbicos para tudo, mas eles não se importam se os cristofóbicos vierem nos agredir.
pouco se interessam por isso é um fato. E na igreja, nós que vivemos esse ambiente de desrespeito, somos desrespeitados muito na sociedade, isso é um fato, ali nós nos apoiamos uns aos outros. Paulo vai dizer, né, que nós devemos estar ali para dar uma palavra de apoio, de sustento, de alegria, devemos fortalecer-nos uns aos outros. Então aqui você encontra essa disposição. Que riquezas, então, é chegar à igreja e encontrar o ambiente fraternal e a união que predomina entre os irmãos. Ouçamos o que diz o salmista: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O item B, na igreja, levamos as cargas uns dos outros, né? O item C, a união nos faz forte. O item D, uma igreja que vive em união tem um testemunho maravilhoso. Então, a igreja que se dispõe a fazer a vontade do Senhor, ela exerce essas funções. Né? Uma comunidade cristã que se encontra efetivamente respaldada, amparada nos ensinos bíblicos, ela propõe esse tipo de comportamento àqueles que a ela se associam. Essa pandemia que nós estamos vivendo ainda, quantas pessoas não foram apoiadas pelas igrejas? E aí eu te pergunto, os grandes canais de comunicação, em algum momento eles procuraram uma igreja que fosse para mostrar o trabalho que elas estavam fazendo? Aqui fica a minha chamada de atenção, talvez uma outra palavra. Em nenhum momento nós fomos procurados para que se buscasse saber o que nós estávamos fazendo pelos nossos. Mas eu tenho certeza que as nossas formiguinhas cristãs, nos lugares mais distantes onde elas estavam, onde as pessoas foram afetadas, essas formiguinhas estavam dando suporte uns aos outros. Então a igreja, ela tem essa vantagem de dar conforto para quem não tem conforto, de chorar com quem está chorando, de festejar com quem festeja. Temos perdido muitos dos nossos também. Perdido não, eu não costumo dizer que nós perdemos. Temos vivido uma separação, porque o cristão vive na dimensão da eternidade. Então, nós vivemos na dimensão daquilo que passamos por aqui para estarmos em outro lugar. Esse outro lugar é a eternidade com Cristo. Mas essa separação, ela dói, porque nós somos seres humanos. E nessas partidas que têm acontecido sucessivamente no nosso meio, porque não é só o não crente que morre, o crente também está morrendo, porque nós vivemos no mundo. E nós somos afetados pelos equívocos que o homem comete. Todos nós. Deus não queria que isso acontecesse. Mas são as causas dos nossos erros que fazem com que todos sejam afetados e sofram as consequências desses erros. Então, nesses dias que estamos vivendo de tribulações, a igreja ela tem estado presente intensamente na vida de muitas pessoas. Muitos estão dando alimentos para quem está na rua, porque até a que estão na rua estão tendo dificuldade. Muitos que perderam seus empregos estão encontrando apoio nas congregações, nas comunidades cristãs. A finalidade da igreja é essa, ou seja, quando a igreja ela se une nesse propósito, essa igreja se fortalece, porque Cristo está presente nesse ambiente. Porque isso é a demonstração do amar uns aos outros. E a palavra diz assim, quão bom e quão suave é. Suave, né? É relaxante, é prazeroso nós vivermos em união. Então, a igreja, ela compartilha desse momento de unidade. E quando ela está em unidade, Deus está presente. O item 3 do tópico 1, esta união é uma verdadeira força. Evidentemente que isso nos fortalece, não é no sentido de poder temporal. Essa fortaleza ela é espiritual. O que diz aqui? Foi por causa da união que os judeus numericamente inferiores aos seus inimigos conseguiram construir o templo
e também os muros da cidade, porque Deus trouxe o temor aos que estavam no entorno. Ou seja, quando a igreja ela se une, Deus se faz presente. Porque Deus ele é unidade. Jesus vai dizer que eu e o Pai somos um e que eles sejam um em nós. Ou seja, nós que fazemos corpo de Cristo, somos corpo de Cristo, cuja cabeça da igreja é Ele, somos um com a Trindade Santa. Fazemos parte de um mesmo corpo, de um mesmo ambiente, de um mesmo movimento. Então Deus se agrada e nós somos fortalecidos. A nossa alma, ela se sente robusta, ela se alegra no Senhor, ela canta, ela ora, ela louva, ela tem prazer de estar com os seus irmãos, isso é um fato, né? A igreja ela não vive naquela situação de eu sozinho, isso não é igreja, tanto é que Jesus vai dizer, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, aí eu me faço presente. A importância da comunidade, da convivência com os irmãos é ímpar, é fundamental. A Bíblia diz que nós somos família de Deus. Não existe família de uma pessoa só. Não existe família de uma pessoa só. A família significa pessoas que se reúnem, que têm o mesmo vínculo, né? Então é importante nós observarmos quanto a igreja deve ser preservada, quanto a igreja deve ser louvada, posso dizer assim. A igreja ela é fundamental na nossa vida para que nós também tenhamos uma vida tranquila e agradável no ambiente social, nos meios seculares. Porque aqui nós aprendemos valores que outros lugares não ensinam. Não me venha com essa ideia de valores fundamentalistas. A igreja ela não está nem um pouco preocupada com o que você pensa sobre os nossos valores. Com toda certeza os nossos valores são maiores, porque são valores divinos. São valores de família, de respeito, de moralidade, de integridade, de comportamento, de justiça. Se você vê algum aí fazendo coisa diferente e se diz cristão, ele pode estar dizendo o que é, mas não vive a fé cristã. Fique claro isso. E aí nós caminhamos para o tópico 2. A união entre os judeus estava ameaçada. Qual era a ameaça? Tratava-se de uma grande injustiça social. Financeiramente, a vida dos que voltaram da Babilônia era bem difícil. Muitos eram obrigados a tomar dinheiro emprestado, não só para o seu sustento, como também para pagar os impostos do governo. Os impostos do governo, né? Veja bem. Tomavam emprestado dos seus irmãos mais ricos, os quais cobravam juros altos, até mesmo com usura. Quando os mais pobres não conseguiam pagar os empréstimos, os irmãos mais ricos executavam as dívidas, tomando as casas, as terras e até mesmo os filhos e as filhas dos devedores. Isto foi causa de grande clamor entre os judeus. Este assunto chegou ao conhecimento de Neemias, qual ficou muito enfadado. Ora, o ambiente social, quando ele fica tumultuado por desequilíbrios sociais, isso causa convulsão, causa tumulto, traz uma série de dificuldades e problemas, né? Nós vivemos no Rio de Janeiro, um estado que está há anos e anos e anos sendo governado por pessoas de índole completamente contrária ao que se espera de um ente público, né? de um administrador público. E nós temos vivido dias muito difíceis aqui em todos os setores da sociedade por conta dessa dificuldade, por conta da corrupção endêmica que afeta o nosso estado. Muitas pessoas não têm emprego, muitas pessoas vivem a violência que graça intensamente na nossa sociedade. Os comportamentos de hierarquia não existem mais, a moralidade deixou-se para trás há muito tempo, os jovens não respeitam os velhos, as regras de convivência social estão cada vez mais esquecidas.
a lei não é respeitada. Isso no ambiente que nós vivemos. Naquela época, o problema estava relacionado justamente à pobreza mesmo, né? Dificuldade financeira, a questão econômica. Sempre a economia, ela afeta profundamente as relações sociais desde os tempos mais remotos, né? E nessa sociedade havia um endividamento muito grande mesmo. E essas pessoas, os irmãos, você pode ler, leia lá sobre questões relacionadas à escravatura. Naquela época havia escravidão. O que Deus vai dizer para os judeus em relação a tomarem escravos entre seus próprios irmãos? Você pode ler depois Êxodo 21, de 1 a 11, você pode ler Deuteronômios 15, de 12 a 18, você pode ler Levíticos 25, 39 a 42. Quando se fala do temor do Senhor nesta lição, está se chamando a atenção para o que Deus havia ensinado. Não era algo que tinha sido inventado pelo homem ou criado pelo homem. Não era uma lei criada pelo homem. Deus havia estabelecido as relações de convivência social, as relações econômicas que deveriam ser observadas naquela sociedade. Então, ele está falando aqui, nesses textos, como é que eles deveriam tratar com as pessoas endividadas ou com as pessoas que se deixavam escravizar. Para começar, o escravo judeu, que era escravizado pelo seu próprio irmão, ele teria tratamento diferenciado dos escravos dos outros povos, né? Ele não ficaria escravo para sempre, a menos que ele concordasse com isso, né? Com relação à usura, você pode ler depois também. O que é usura? A usura é uma cobrança de taxa superior ao limite permitido legalmente, né? Aqui que fique claro, questão de dívidas. Se você tem uma dívida com um cristão e o cristão está te cobrando 20%, 30% por mês, isso é agiotagem. A agiotagem, ela tem que ser punida com uma suspensão, e se ela for continuar, tem que ser punida até mesmo com desligamento da convivência entre os irmãos, porque isso é pecado. É pecado. A agiotagem é pecado grave. Na verdade, a agiotagem, ela também é um ilícito, é na nossa lei brasileira, né? Agora, que fique claro aqui, nós vivemos um ambiente de inflação. E você emprestar um dinheiro para alguém hoje, não significa que amanhã, quando ele te pagar, ele vai te pagar a mesma coisa. O teu dinheiro tem um valor hoje. Amanhã ele vai ter outro valor, porque a inflação, ela corrói o valor da moeda. Você não vai cobrar juros, mas é lícito que você receba pelo menos o mesmo que você emprestou lá atrás, né? Ou em valores de hoje. Então, só que lá eles estavam praticando vamos dizer, uma agiotagem mesmo, né? Ou seja, colocavam um valor absurdamente elevado e os irmãos que não tinham como pagar acabavam se sujeitando àquilo. Então, essa era a principal gritaria. Os filhos estavam escravizados de tal maneira que já não estavam mais sob a sujeição dos pais. Ou seja, a convulsão social, os chamados profetas menores, eles vão o tempo todo gritar contra essa atitude de desequilíbrio social que acontece entre aquele povo daquela nação judaica, naquele momento ali, antes de Cristo, né, antes da chegada de Cristo ao mundo. E aqui Neemias, ele toma ciência. Inclusive, Neemias vai dizer, até eu entrei nesse barco furado aí, mas eu estou me corrigindo agora. E aí nós vemos aqui, como se explica esta grande injustiça? Primeiro, a falta de amor, né? Falta de amor. Segundo, a atitude dos ricos era a expressão de dureza contra seus irmãos, né? Então, dois comportamentos aí. Eles não estavam exercendo aquilo que a própria lei lhes instruía, né? Estavam desobedecendo a Deus. E segundo, seu coração estava endurecido para as coisas de Deus. Embora recentemente eles tivessem vivido um avivamento, agora eles estão vivendo uma situação de frieza espiritual, né? Não estão preocupados com Deus. Não estão preocupados com Deus. Hoje em dia nós vivemos aí esse ambiente também de frieza muito grande, né?
O que se percebe é que essa pandemia ela trouxe um desalento para muitos crentes. É hora de você voltar. Se você desanimou, é hora de você buscar o ânimo. E esse ânimo ele certamente está na convivência com os irmãos, né? Com a leitura da palavra de Deus e a busca de estar mais próximo do Senhor. Então, essa grande injustiça ela se explica pela falta de amor e por um coração duro dos irmãos. Hoje em dia isso acontece. Pessoas que não amam mais. A Bíblia fala, quando o Senhor voltar porventura ele achará fé na terra, o amor de muitos está se esfriando, o coração duro, as pessoas não se importam mais, não se sensibilizam com as coisas de Deus, né? E aí nós caminhamos para o item 3. Neemias soluciona o problema. Neemias convocou um grande ajuntamento. Neemias fez uma proposta e a proposta de Neemias foi aceita. Uma coisa interessante aqui é que Neemias, ao saber do fato, ele não ignorou, ele não se omitiu. Eles disseram para ele, olha, Neemias, está acontecendo isso, isso e isso. Neemias disse, vamos resolver. Isso não pode continuar. Até porque Neemias conhecia a lei do Senhor, né? Neemias conhecia. Se na tua igreja, se na tua congregação, se no teu ambiente de comunidade cristã, de comunhão cristã, existem problemas que se arrastam porque aquela liderança não consegue, não tem forças para buscar resolver, olha ao Senhor. Busca ao Senhor. Eu costumo dizer que quando nós temos problemas na igreja, principalmente quando o problema está no púlpito, o melhor caminho, o primeiro melhor caminho é orar ao Senhor, buscar a direção de Deus. O segundo caminho é buscar trazer para o diálogo aquele que porventura venha sendo a causa do problema. E se o problema é a liderança, eu te aconselho que você busque intensamente ao Senhor. Uma coisa que você nunca deve fazer é ficar falando para A, para B e para C, provocando um ambiente de rebelião na casa do Senhor. Isso certamente não agradará ao Senhor. Então, se você é um líder, não deixe o problema se espalhar na igreja. Não deixe que o problema tome dimensões incontroláveis. Tome as rédeas do problema e coloque as coisas em ordem, porque isso é agradável a Deus. E aí nós partimos para o item 4. A paz voltou a reinar entre os judeus. Surgindo um problema entre os irmãos, deve logo ser tratado com muita diligência, acabei de falar isso. Problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente. Então, o que fica aqui para nós é isso. O que é tratar carinhosamente? É não partir para a grosseria, para a estupidez. Muitos dos nossos líderes, eles acham que eles são donos do rebanho. Eu costumo dizer que alguns se acham senhores feudais. Para começar, o pastor não é dono da igreja, fique bem claro isso. O dono da igreja é Cristo. O pastor é aquele que procura orientar, instruir, guiar, dar suporte. Evidentemente que ele tem que ser assistido, ele deve ser respeitado, mas quando ele sai de um ambiente de respeitabilidade para um ambiente de autoridade suprema, aí você deve ficar com um pezinho atrás com relação a esse líder. Nunca se sujeite a pessoas que querem te colocar numa posição de submissão inquestionável. Nós somos pessoas que temos inteligência, temos percepção das coisas, somos dotados de capacidade, podemos questionar, somos questionadores, desde que esses questionamentos sejam para o bem da obra. Se tem alguém que diz que você não tem direito de falar nada, eu aconselho a você se afastar desse tipo de comportamento de pessoa. Que Deus abençoe a tua vida e que a união seja uma realidade na tua congregação, porque, como diz o texto aqui, bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Deus te abençoe.